Amém. Boa noite, irmãos da Igreja Novo Gama. Mais uma live. Estamos concluindo aqui a quarta semana desse livro aqui, do Alimento Diário, nosso alimento diário, Contemplando Deus, Miguel Mar. Então, a mensagem 8, absorvidos pela vida, constrangido pelo amor e uma nova criatura. Eu vou abordar aqui de maneira bem simples, o que eu ganhei. Não vou ser, não vou detalhar, pegar tudo e detalhar a mensagem, porque a live aqui eu tenho que ser bem simples, encorajar os irmãos aí da Igreja Novo Gama. Amém? Senhor Jesus. Então, esses são 3 pontos. Na realidade, cada ponto desse aqui é uma mensagem, absorvidos pela vida. Fosse compartilhar sobre esse ponto aqui, meu Deus do céu, tem muita coisa para falar. Constrangido pelo amor é uma outra mensagem e uma nova criatura. Então, onde é que está esses 3 pontos? Está em 2 Coríntios, capítulo 5. O primeiro, que é absorvidos pela vida. Versículo 4. O apóstolo Paulo fala assim: pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Absorvidos pela vida. Amém? Agora, o constrangidos pelo amor é o versículo 14 do mesmo capítulo 5. Pois o amor de Cristo nos constrange. Ó Senhor Jesus. E o próximo é uma nova criatura, que é o versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. É nova criatura. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, essa mensagem foi liberada pelo irmão Miguel Mar. Uma mensagem muito rica. E nesta mensagem, compartilha coisas assim, práticas, Porque o que o irmão compartilhou aqui, o próprio Jesus também compartilhou. O que Jesus ele falou? Em João capítulo 5, versículo 39. Jesus falou: examinais as Escrituras. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a gente precisa da palavra. Precisamos examinar as Escrituras. Irmãos, a minha salvação para o meu casamento, a minha salvação para o meu relacionamento familiar, a salvação para me vencer o mundo, Porque o mundo, ele não é feio. Isso aqui eu estou falando para jovens. O mundo é bonito, atraente, Mas por trás do mundo tem o inimigo de Deus, Satanás, mais os seus exércitos, Então, e muitas outras coisas. A salvação, irmãos, é nós estarmos desfrutando da palavra. Eu me converti muito novinho e vim para a vida da igreja muito novo também. Já passei por várias situações, intempéries, muitas coisas já passei nessa vida, mas o que me salvou foi a palavra. Palavra do Senhor.
palavra de Deus. Então a gente precisa valorizar bastante a palavra, ler a Bíblia todos os dias, tirar um tempo para ler a palavra de Deus. Nós temos a palavra escrita, né, Bíblia. Nós temos a palavra revelada através dos livros, no caso aqui o alimento diário. Né? Nós temos um alimento todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, e sexta, sábado e domingo. É uma palavra atual, uma palavra profética. Pão, alimento, né? Só que essa palavra não é só para encher a nossa mente de conhecimento. Jesus falou, examinai as escrituras, mas julgais ter nela o quê? Vida. Então, a gente precisa da vida. A gente precisa de que essa palavra, ela se torne o quê? Realidade, né? Então você vê que os ministros da Nova Aliança vivem e praticam a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela precisa ser aplicada na nossa vida. Nós precisamos nos preocupar em praticar, em experimentar, experienciar a realidade dessa palavra. Não é só para encher a nossa mente de conhecimento, né? Então o ministro da Nova Aliança deve tomar a palavra de Deus como um viver. Não como um mero conhecimento, não devemos contentar-nos somente em ouvi-la, mas devemos desejar ardentemente praticar a palavra recebida e ter íntima comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus, amém? Então esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui, relacionado a essa questão de sermos absorvidos pela vida, o que nós devemos ter cuidado, irmãos? Cuidado para não transformar o conhecimento da palavra em nossa própria verdade, pois assim colocaremos um véu entre nós e o Senhor. Então você vê que no capítulo 4 aqui, versículo 1, Paulo fala assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade, da realidade. Mas se o vosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Cristo. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Então, qual é o caminho? O caminho é nos converter. Eu me converti quando eu tinha 15 anos, mas todos os dias eu preciso me converter ao Senhor, para o véu ser retirado em nosso espírito e contemplá-lo face a face e ser transformado de glória em glória na própria imagem do Senhor. Então, irmãos, o inimigo, ele tenta nos cegar. Os incrédulos, muitos incrédulos, o inimigo cega. Mas nós também, cristãos, o inimigo também, ele utiliza a própria palavra para nos cegar nosso entendimento. Então, por isso que a gente precisa, todos os dias, ter comunhão com o Senhor. Buscar a presença do Senhor com a Bíblia, com livros espirituais, né? Nos enchendo do Espírito, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então nós precisamos, nós precisamos ter um contato com a palavra e crer nessa palavra e falar dessa palavra. Como eu estou fazendo agora. Eu creio e estou falando, né? Então, nós temos dois exemplos na Bíblia. Nós temos o exemplo do Senhor Jesus,
depois de passar por um momento difícil, inclusive agora nós estamos passando por uma quarentena, Jesus também passou por uma quarentena, mas Jesus teve fome. Então, o que aconteceu? O inimigo aproveitou esse momento de fragilidade e tentou o Senhor Jesus. Aqui no capítulo 4 de Mateus. Vamos lá, no capítulo 4. Vou abrir aqui para os irmãos. Olha só, capítulo 4. Senhor Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus também passou por uma quarentena, como nós estamos passando agora. Rapaz, eu sinto muita saudade dos irmãos, do contato, né, físico ali nas reuniões. E a gente está tendo contato agora virtual, né? E alguns irmãos têm dificuldade também de ter contato virtual. Ó Senhor Jesus, o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Nós vamos passar por esse momento aqui. E aí, então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ó Senhor Jesus. Jesus, porém, respondeu. Olha só. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Ó Senhor Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o próprio Jesus, na verdade Jesus era a própria palavra, né? Mas aqui, Jesus conhecia a palavra e ele cria no poder da palavra. Ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Oh, Senhor Jesus. Então, a gente precisa de comer, precisa de trabalhar, precisa de fazer muitas coisas, precisamos. Mas nós precisamos estar preocupados com a palavra. A Bíblia é pão, é alimento. Precisamos nos alimentar todos os dias. Então, esse foi o primeiro ponto, a questão da subsistência. Segundo ponto, então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem. Aqui é o segundo ponto. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Colocou ele numa posição ali de destaque, né? Posição elevada. Ó Senhor Jesus. O primeiro ponto foi a comida. Segundo ponto, numa posição elevada, né? E ele disse, se és filho, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Eles se sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Aí Jesus utilizou novamente a palavra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ó Senhor Jesus. E aí o terceiro e último item aqui, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorareis. Então, Jesus lhe ordenou, tira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Aqui foi uma experiência. O Senhor teve uma experiência. Ele conhecia a palavra, e essa palavra, ele também aplicava ela no seu viver. Ele utilizava essa palavra. Então, nós precisamos ter um contato com a palavra, precisamos desfrutar da palavra, e precisamos crer no poder da palavra e falar, né, essa palavra. E com isso, nós somos o quê? Salvos. Como eu falei no começo aqui, né? Eu fui salvo por meio da palavra, né? A vida todinha, o fato de eu estar envolvido com a palavra, desfrutando da palavra,
porque na vida da igreja a ênfase é a palavra, Deus tem me guardado, Deus tem me salvado, entendeu? Amém? Tomar um cafezinho aqui. Amém. Senhor Jesus. Então, esse ponto aí é o ponto do sermos absorvidos, né? Senhor Jesus. Então nós vimos que os ministros da nova aliança vivem e praticam a palavra de Deus, né? Amém? E eles conhecem a palavra, eles criam essa palavra, eles falam essa palavra. Então nós vimos a experiência do Senhor Jesus. E tem a outra experiência que está lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Os irmãos conhecem esse versículo. Lá diz assim: eles, pois, o venceram, por causa da palavra, do testemunho, do sangue, e mesmo em face da morte, não negaram a própria vida. Tá vendo? Essa experiência de Apocalipse lá. Vou abrir Apocalipse. Né? Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Aqui diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Senhor Jesus. É o aspecto da redenção, né? Por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. Por causa da palavra. A palavra tem espírito, a palavra tem vida. Por meio da palavra nós podemos receber o suprimento, né? Senhor Jesus. E mesmo em face da morte não amar a própria vida. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então é muito importante ter essa palavra, irmãos, habitando ricamente em nós, né? Então essa palavra de Deus habitando dentro de nós, somada com espírito, irmãos, forma o quê? Um tesouro que não nos permite desanimar. Eu tenho um perfil assim, meu perfil é esse perfil, né? Eu acho que é um pouco natural, meu, né? De estar sempre alegre, né? Sempre, a vida todinha trabalhei na polícia e tudo, e as pessoas, Roberto, você não tem problema nenhum. Rapaz, eu tenho tantos problemas, tantas coisas, né? Tenho tantas dificuldades e tudo, mas eu louvo o Senhor pela vida da igreja, eu louvo o Senhor pela palavra, eu louvo o Senhor pelo Espírito, irmãos, porque é esse tesouro que está dentro de mim, está dentro de cada um de nós, que nos sustenta, amém, irmãos? E nos deixa desanimar, né? E hoje, depois de alguns anos, eu aprendi, né, a olhar para o Senhor, não olhar para mim mesmo, não olhar para os problemas, não olhar para os irmãos, né, mas olhar para o Senhor, né. O Senhor está dentro de nós, o Senhor está dentro dos irmãos também. Não ficar olhando o defeito dos irmãos, né, amém? A gente tem defeitos, a gente precisa melhorar em muitas coisas, nossos relacionamentos, as nossas esposas, com os nossos filhos, relacionamento com os irmãos, né? Mas a gente precisa aprender a olhar para o Cristo que está nos irmãos, o Cristo que está na minha esposa, nos meus filhos, ele está dentro deles, né? Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, nós somos o quê? Nós somos um tabernáculo de Deus aqui nessa terra. Então,
Oh, Senhor Jesus. Então, o Senhor, Ele, através da sua palavra, o que vai acontecer, né, enquanto nós estivermos aqui nessa terra? O Senhor vai nos enchendo com a sua vida, nós vamos sendo absorvidos pela vida de Deus, isso por meio de nos envolvermos com a palavra, por meio de servirmos na igreja, né? Nos consagrando com as coisas do Senhor. Esse é o desejo do Senhor, é que nós sejamos absorvidos mesmos, que sejamos consumidos pelas coisas do Senhor. E aí o Senhor, um dia o Senhor vai voltar. E aí nós vamos ser o quê? Revestidos da habitação celestial. Amém, irmãos? Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2. Lá onde nós estamos lendo. Né? Aqui diz assim, ó. Sabendo que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. Amém? E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Então, vamos para o próximo ponto aqui. Então, nós temos o Espírito, irmãos. Então, palavra mais Espírito, forma um tesouro tremendo, né? O Espírito como garantia da obra de Deus em nós. Ó, Senhor Jesus. Então, nós precisamos usar o Espírito e não ficar parados nas reuniões da igreja. Hoje, nós estamos parados, né? Assim. Mas eu acho que o fato de você acessar a mídia, as mídias sociais, né? E também lá no grupo da igreja, pelo menos falar amém, aleluia, né? Você também está participando, né? Senhor Jesus. Então não podemos ficar parados, precisamos usar o nosso espírito, né? Não ficar parados nas reuniões, precisamos ser loucos. Ser loucos pelas coisas do Senhor, loucos pelas coisas, pela obra do Senhor. O Senhor, irmãos, nos deu algo muito precioso, nos deu a visão da igreja. Além de termos a vida, nós temos a visão da igreja, a visão celestial. Então nós temos que ficar loucos pelas coisas do Senhor, né? Assim como o próprio Jesus estava louco. Paulo, quando ganhou a visão, ficou louco, né? Nós precisamos ser essas pessoas que invocam loucamente o Senhor, que amam o Senhor, né? E o amor do Senhor, irmãos, ele nos constrange. O amor. Nós temos exemplo, por exemplo, lá na China, por exemplo, o irmão foi preso, nosso irmão Watchman foi preso. Não só ele, muitos outros foram presos. E 30 anos na prisão, a condenação. Por quê? Por amar a palavra de Deus, por amar o Senhor. E aí, depois de 30 anos, os comunistas lá, eles pegaram e falaram, ó, se você quiser ser solto, vamos fazer um acordo aqui, que você negue o Senhor, negue a palavra, abandone o Senhor, abandone a palavra de Deus. E aí, o que os irmãos falaram, esses irmãos e o Watchman? Não, pode me condenar mais 30 anos, porque a minha vida, eu entreguei para o Senhor, não foi só 30 anos,
Eu entreguei toda a minha vida ao Senhor. Então, meus amados, eu sei que muitos aqui estão ouvindo, vai ouvir aí essa live. Muitos têm a vida de Deus e estão afastados, outros têm a vida de Deus, ainda não estão afastados, mas não estão tão comprometidos com as coisas do Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor, nosso tempo pertence ao Senhor, nossa família, nossos recursos, tudo pertence ao Senhor. Então nós entregamos toda a nossa vida ao Senhor, né? E por amor ao Senhor. Não é o amor do Senhor que deve nos constranger. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Então, meus amados, essa revelação, tudo que Deus dá para nós é pelo Espírito, através do Espírito, né? O Espírito a todas as coisas prescrutam, né? Senhor Jesus. Então, essa mensagem tem esse encorajamento de que nós possamos avançar. Esqueça as coisas que para trás ficam, né? Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós mesmos isso. Um morreu por todos, logo todos morremos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante, mas ninguém conhecemos segundo a carne, e sim, antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Senhor Jesus, então esse é o encorajamento. É procurar conhecer Cristo segundo o Espírito, segundo a palavra, e crer nessa palavra, que é o próprio Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então nós temos que buscar esse Cristo, desfrutar, ser absorvidos pela essa vida maravilhosa e não fazer nada por obrigação, mas fazer por amor a Cristo, o amor do Senhor que nos constrange, e nós entregamos toda a nossa vida para o Senhor, toda, não é 30 anos, não é um pouquinho, ou não é quando ficar mais velho, aí não, agora eu vou me consagrar ao Senhor. Não, tem que ser, a partir do momento que você criou no Senhor, você se consagra ao Senhor, você é uma nova criatura, nós somos uma nova criatura, e estamos aqui para compartilhar tudo que nós temos desfrutado desse Senhor maravilhoso, e viver essa palavra, e aplicar essa palavra na nossa vida. Amém? Deus abençoe vocês, meus amados irmãos da igreja em Novo Gama, e tenham uma boa noite. Amém?